É uma alegria muito grande poder entrar aí no seu computador, estar aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, levando até você a palavra de Deus, levando até você uma reflexão bíblica, levando até você ânimo, esperança. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de confiança, de intrepidez, de força. Por isso nós queremos chegar até você. Se você entender isso, se você estabelecer pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de crescimento, pensamentos de vitória, somente isso já vai lhe dar uma nova direção, uma nova dimensão da sua própria vida. A Igreja em Sua Casa é um programa que visa abençoar você onde quer que você esteja, que você se sinta parte, membro do corpo de Cristo. Nós queremos convidar você para esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós queremos abrir a Bíblia, abrir as Escrituras e queremos que você entenda, compreenda um pouco mais desses mistérios do reino e daquilo que Deus fala a meu respeito e a seu respeito. No programa anterior, nós conversamos um pouquinho sobre Atos capítulo 6, que fala daquela intriga que houve entre as viúvas hebreias, judias, e também as viúvas gregas, helênicas. E esse texto fala que na distribuição dos alimentos estava havendo partidarismo, estava tendo acepção de pessoas. As mulheres hebreias estavam recebendo mais do que as gregas. Isso então gerou uma animosidade, gerou uma crise ali dentro da igreja. E nós estamos conversando que a igreja nesses dias estava vivendo um momento extraordinário de crescimento, porque no capítulo 6, versículo 1, o texto sagrado diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, aumentando o número de membros, houve aqui essa então problemática, essa murmuração, essa discussão entre grupos. Esse texto está dizendo então que havia dentro de uma igreja grande um grupo que se achava preterido e um grupo que se achava favorecido. Você pode imaginar isso? Mesmo à sombra de Pedro curando os enfermos, mesmo as pessoas sendo ressuscitadas, mesmo havendo conversões assim de multidões vindo a Jesus, mesmo havendo alegria, júbilo de ver o poder de Deus, a glória de Deus se manifestando naquele dia, naqueles dias havia então toda essa celeuma, né? Toda essa problemática aqui. Isso mostra que eu e você precisamos ter um coração humilde. A palavra de Deus diz: nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém. O fato de você ser bem-sucedido na sua área profissional, como empresário, não significa que você não pode ou não precisa ouvir conselho na área familiar, ou na área espiritual, ou na sua área emocional. Perceba que existem essas colunas, como eu disse no programa anterior, pilastras, ok? Que compõem a nossa vida, que sustentam a nossa vida como um todo. E o fato de eu ter uma coluna dessa plena, completa, 100%, não significa que eu não posso ou não necessito ouvir, aprender nas outras áreas da minha vida. Você encontra homens de Deus, mulheres de Deus, com uma graça para o ensino, uma autoridade para ministrar a palavra, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Mas de repente você olha a outra área da vida dela, totalmente descontrolada, totalmente descarrilhada, não é? A pessoa obesa, a pessoa não tem controle no seu alimento, na ingestão de alimento, não tem cuidado com o seu físico, não tem um exercício físico regular, uma caminhada, uma corrida, não faz nada. E essa pessoa precisa de ajuda. Nesta área, essa pessoa é criança, é bebê, ela precisa de maturidade, ela precisa se desenvolver. Porque nós precisamos desenvolver todas as áreas até atingirmos a estatura do varão perfeito, a medida de Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa busca, esse é o nosso avanço.
Você encontra uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, você conversa com ela, ela sempre tem um versículo, ela sempre tem um texto. Você olha a vida financeira dela, um caos, uma tragédia. Você olha o relacionamento dela com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, um caos. Você olha o compromisso que ela tem em honrar aquilo que ela fala. Ela fala com você, mas não cumpre. Ela fala, não cumpre. São bebês, são crianças que não entenderam a necessidade de se responsabilizar por todas as áreas da vida. Então muitas pessoas acham, não, porque Deus fala comigo, porque Deus me usa com esse dom, com isso, com aquilo, então as demais áreas está tudo ok. Não é assim, não é assim. Você precisa crescer nas suas finanças, você precisa crescer na mordomia do seu corpo, você precisa crescer nos relacionamentos, você precisa crescer no conhecimento profissional onde você está inserido. Existem outras áreas que nós precisamos nos desenvolver e por isso nós precisamos uns dos outros. Eu conheço líderes, pastores que jamais se assentam para ouvir, jamais se assentam para aprender. Simplesmente leva, como se fosse um furacão e leva tudo a eito, sem prestar atenção, sem considerar as áreas fracas da sua vida que precisam ser pontuadas, precisam ser detectadas e precisam ser desenvolvidas. E para desenvolver, precisamos ouvir. Para desenvolver, precisamos aprender. Para desenvolver, alguém precisa falar na minha vida. Quantas pessoas que estão caminhando, cresce numa área, cresce num segmento, a empresa dele cresce, as finanças dele crescem, ele se torna um empresário de sucesso e ele acha então que agora não precisa ouvir mais ninguém. Todas as demais áreas já estão, então, não, se eu sou sucesso neste ponto, nesse aspecto, então significa que as outras áreas ninguém pode pegar no meu pé. E não é verdade. Isto não é verdade. São pessoas que pensam de si mesmas mais do que convém. O fato de ter um desportista, um jogador de futebol, que é extremamente capaz, não significa que ele é capaz nas outras áreas da vida. Tem um cantor que faz um grande sucesso, não significa que nas áreas demais da vida dele, ele também é um sucesso. Pense nisso. Eu sei que a palavra de Deus nos instrui em todas as áreas. Eu quero orar com você, mas antes de orar, quero encorajar você a enviar o seu e-mail, abatv@aba.org.br, abatv@aba.org.br. Compartilhe o seu testemunho, como você está recebendo essa programação. Se você tem uma necessidade, um pedido, compartilhe conosco. Nós queremos orar com você. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela vida, pela saúde, pela graça. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui. Obrigado pela Tua palavra que mexe conosco. Obrigado pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, para a nossa jornada. Deus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco, declarar uma palavra de vida, de bênção, de crescimento, uma palavra de vitória. Pai, com gratidão, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Permitindo Deus, então, nós voltaremos na próxima programação. Fique na paz de Cristo Jesus.